Olá, pessoal. Sejam bem-vindas e bem-vindos aí ao webinar da The Shift, o The Shift Talks, mais uma edição, dessa vez em parceria com a Inmetrics. Eu sou a Silvia Bassi, publisher da The Shift, e eu vou aqui acompanhar vocês nessa conversa que vai ter, cujo tema é bem quente. E eu acho que vai render bastante perguntas. Comigo aqui para essa conversa hoje a gente tem o Fábio Nascimento, que é diretor de migração cloud na Equifax Boa Vista, e o Daniel Messias, que é diretor de novos negócios na Inmetrics. Antes da gente começar, eu queria fazer umas ponderações aqui sobre esse tema, né? Quando a gente fala de setor financeiro e bancário, de todas as verticais econômicas, ela é talvez a infraestrutura crítica pode ser considerada uma infraestrutura crítica até para o país, né? Que a economia precisa. E ela tem que ser ao mesmo tempo moderna e estável. Se você acrescentar a essa característica o fato de que boa parte dos sistemas que sustentam bilhões de transações por dia foram escritos décadas atrás, porque tem uma diferença no nosso sistema financeiro, que a gente é sempre leapfrog, né? A gente está sempre muito à frente do resto do mercado, global até. Você tem o enredo da nossa conversa de hoje, né? Quando a gente fala de modernização de sistemas financeiros, a melhor imagem que eu gosto sempre de usar é do tal do avião trocando motor em pleno voo, né? Migrar uma infraestrutura legada sem parar a operação é um dos desafios mais complexos da tecnologia corporativa no Brasil. A IA generativa ela chegou prometendo acelerar esse processo e a agêntica acena com automação, autonomia, execução mais rápida, decisão, né? Mas entre a promessa e o resultado mensurável, tem uma jornada que precisa ser percorrida com muita estratégia. O Fábio e o Daniel, que estão aqui com a gente, estão totalmente envolvidos no assunto. Então, hoje o que a gente vai ver é o que acontece com a teoria quando ela entra na prática, né? O que funciona, o que é ponto de atenção e o que o mercado financeiro precisa entender para apostar nessa próxima onda tecnológica. Fábio, Daniel, obrigada pelo tempo de vocês. Antes de começar, pessoal, lembrando a vocês que perguntas são bem-vindas. Usem a ferramentinha de Q&A para enviar as perguntas e a gente vai respondendo ou ao longo da conversa, se ela se encaixar ali no momento que a gente estiver falando, ou no final dela, mas a gente vai ter tempo para isso, tá? Então, já engatando para vocês darem os seus olás para a audiência, eu já vou engatar com uma pergunta para os dois, e aí, quando vocês forem responder, vocês dão o olá de vocês. O mercado financeiro brasileiro é reconhecido mundialmente pelo seu apetite por tecnologia e inovação. E, como eu comentei na abertura, esse pioneirismo tem um preço, né, que se materializa na forma de décadas de sistemas críticos, o tal legado que não podem ser desligados. Quando vocês olham para o setor hoje, do ponto de vista de quem está dentro de uma migração e quem apoia esse processo, o que as empresas subestimam e superestimam antes de começar uma tarefa dessas? E aí eu vou pedir para começar que o Fábio comece, já que ele é o nosso convidado aqui que está vivendo um momento tenso e divertido da história. Bom dia, pessoal. Muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade de poder compartilhar com vocês um pouco do meu conhecimento. E falando sobre o que a gente superestima e subestima, eu acho que existe uma característica do brasileiro que a gente é otimista demais com as coisas, né? E a gente costuma, eu diria que a gente subestima a complexidade de algumas coisas. A gente acredita que a gente vai conseguir fazer mais rápido do que tecnicamente a gente é capaz e a gente acaba negligenciando algumas barreiras que vão aparecer no meio do caminho. Quando a gente fala de migração de sistemas legados, a gente tem muito problema de documentação, né? Não só a Uhum. documentação dos sistemas, mas o próprio sistema não é documentado, né? Não é comentado, coisa do tipo. É um sistema que foi muito desenvolvido na cabeça das pessoas, com conhecimento das pessoas que estavam na empresa, e muitas dessas pessoas se aposentaram, saíram da empresa e tudo mais. E fica um buraco muito grande, e é o momento onde o otimismo, a gente paga a conta do otimismo, né? De quem viveu isso muito na pele. Então, a gente subestima um pouco esses desafios
desafios, a gente superestima também o potencial de ferramentas, né? Muitas Uhum, vezes a gente acha que ferramentas vão ajudar muito rapidamente a resolver problemas, que elas vão ser bala de prata, e muitas vezes a ferramenta ainda não está pronta para ser aquela bala de prata que a gente imagina. Então, uhum, isso é um desafio bem grande, e a gente precisa ter um bom discernimento com relação a cases que são apresentados dessas ferramentas, sabe? Porque dependendo do contexto, realmente pode acelerar muito a sua migração, mas não necessariamente aquilo vai se encaixar ao seu contexto. A gente viveu algo parecido aqui no projeto, onde a gente tentou fazer um lift and shift com uma ferramenta da Google e não se aplicou ao nosso contexto. Não funcionou para fazer a nossa migração de COBOL e a gente teve que voltar para uma migração onde a gente reconstruiu os nossos produtos, mas a gente vai explorar mais isso daqui a pouco, tá? boa. Daniel. Eu acho que o Fábio ele disse bem aqui, né? Eu acho que o ponto principal que eu até falo assim aqui que as empresas subestimam é meio que uma questão arqueológica, basicamente, né? Porque assim, Uhum, esse é exatamente a dor que o Fábio falou, assim. A gente superestima o conhecimento que hoje permanecia na cabeça das pessoas, né? Então, e que muitas dessas pessoas já deixaram a companhia. Então, acaba subestimando esta falta de conhecimento, essa falta de documentação, como o Fábio até colocou. Subestima também acho que a questão das integrações, né? Ah, a gente ainda trabalha, a gente acha ainda que, olha, esse sistema ele está isolado, mas na hora que a gente desliga ele e vê que dois ou três caíram, é quando a gente percebe que assim não é tão simples como a gente de fato imaginou, é essa complexidade que o Fábio está colocando. E eu uhum, acho que tem uma questão da tecnologia da IA como um todo, que é um grande cerne do que a gente está falando aqui que a gente aqui agora superestima ela, né? Então, assim, a Yala é o nosso meio de aceleração, mas ainda tem um trabalho de arquitetura. Ela não faz esse desenho de arquitetura, de entender o que que deveria ser ou a melhor recomendação. Uhum. Bem bem importante. legal. Eu acho que são questões, quer dizer, vocês trouxeram questões bem interessantes ali para o processo. Uhum. Eu vou. Eu não sei se o Daniel deu uma congelada aqui. Parece que sim. É, só um segundinho, pessoal. Opa, Voltou. voltou? Tá no Tá no mudo. mudo. Voltei, Tá então. Voltou. ótimo. Quer fechar o Só raciocínio? para Você tinha fechar, acho que é matado isso, já. né? A Aham, gente tem que pensar na documentação, na falta do o conhecimento que existe nas pessoas e também que a IA, na verdade, ela não vai resolver tudo, né? Ela só acelera o caminho que a gente já tem. perfeito. Muito bom. Bom, vocês trouxeram um cenário interessante que vale para todo mundo, mas aí eu queria voltar na nossa história, porque o Fábio tem muita história para contar e o Daniel junto, porque os dois estão ali, né, se debruçando. Fábio, antes da gente seguir, eu acho que é importante você contar o que que é essa história, né? Como é que começou, o que que é o projeto, né? Hum. O que que exatamente você começou a tocar e já está numa fase, em que fase a gente está agora, né? Do ponto de vista é, qual foi o ponto de partida, quando é que esse projeto começou, quais eram os objetivos e qual a meta final que a gente pode, digamos assim, né? Porque às vezes em transformação a gente diz que nunca tem final, né? Porque ela sempre se transforma. Mas deve ter alguma coisa ali no caminho do túnel. Sim. Bom, a Boa Vista foi adquirida pela Equifax no ano de 2023, né? A Equifax é um birô de crédito global, né? É uma empresa que compete com a TransUnion e com a Serasa Experian no globo. E Uhum, marcar uma posição mais importante e relevante no mercado brasileiro era algo que a empresa buscava há bastante tempo e se concretizou ali em 2023. A Boa Vista, né, uma empresa tem mais de 100 anos no Brasil, nasceu ali da associação comercial, ela, durante muitos anos, ela tem trabalhado para modernizar a sua plataforma tecnológica. Né? uhum, Diversos desafios apareceram no segmento dos birôs de crédito,
E aí a gente tem, putz, acho que mais relevantes aí dos últimos anos, o cadastro positivo, né? Então, isso traz um volume de dados muito grande para a empresa, e aí na década de 2010, ela tinha todos esses dados do cadastro positivo em mainframe, e a primeira iniciativa nesse sentido foi tirar do mainframe e colocar na nuvem, né? Então, todo o cadastro positivo já roda hoje em GCP, e o objetivo era levar toda a parte de negativação para dentro da nuvem também, né? E essa parte de negativação roda no AS400, um mainframe um pouquinho menor, né? E o que acontece? No ano de 2022, a gente teve uma tentativa frustrada de fazer essa migração, que foi uma tentativa de fazer um lift and shift do que a gente tinha na nossa plataforma de negativação no AS400 para dentro da cloud do Google, um projeto que foi feito em parceria com o Google e com outros parceiros do Google. Como eu comentei anteriormente, eles trouxeram inclusive uma ferramenta que ajudava a acelerar esse processo, então era como se ele fizesse ele lia o código do COBOL e transformava num código Java e jogava dentro da nuvem do Google. Só que isso não funcionou, porque nós tínhamos muitas regras de negócio complexas, a gente tem muito esse legado dessas regras que a gente precisa realmente se debruçar para transformar isso em realidade. E a gente, quando a Equifax compra a Boa Vista, ela tem um objetivo claro de alavancar o mercado brasileiro, né? Ela quer crescer aqui. E para crescer, ela precisa tirar uma dependência muito grande que existe do AS400, porque é um limitador, né, do nosso crescimento. E, nesse momento, o projeto do Google dá pistas de que não vai ser executado no prazo, o Google formaliza que precisa de mais 2 anos para executar toda a migração, e decide-se ir para plataformas globais da própria Equifax. E aí a gente começa o projeto praticamente do zero, né? E aí eu acho que qual que é o nosso ponto final, né? Levar todos os nossos dados e os nossos produtos que hoje são executados dentro do AS400 para dentro de plataformas globais dentro da rede do Google, né? Em cloud. Só que os desafios que estão aí por trás têm muito a ver com a fala do Daniel. Existem muitas coisas que estão escondidas ali nesse mundo do legado, né? Você tem plataformas de autorização, de autenticação, toda a parte de bilhetagem de clientes. Então, a gente teve que tratar uma série de coisas que não estavam tão claras no começo, que são fundamentais para que a gente consiga fazer essa migração. A gente teve que aprender todas as plataformas, com todas essas plataformas eram implementadas, né? E aí acho que tem um ponto muito bacana, que são soluções criadas pelos próprios times da Equifax, né? Então, toda a arquitetura de dados, a arquitetura de entrega de bases de dados, diversos produtos são de autoria própria. Isso é uma coisa que eu acho muito bacana. Não são produtos que a gente adquiriu no mercado, então a gente teve que assimilar todo esse conhecimento num momento onde a gente ainda não tinha a IA generativa com o potencial que ela tem hoje, com o que ela entrega hoje. Ela estava se popularizando muito, a gente já usava muito, a gente já via muito hype, mas quando a gente aplicava isso no nosso dia a dia, isso não se concretizava, né? E aí a gente teve que fazer muito trabalho manual, a gente teve que fazer muita engenharia reversa, e a gente faz ainda hoje muito trabalho de engenharia reversa, mas o nosso objetivo final é realmente entregar isso tudo dentro do ambiente de GCP e descomissionar o S400, porque com isso a gente encerra esse limitador que a gente tem para o crescimento da empresa aqui no Brasil e a gente está pronto para poder lançar produtos cada vez mais rápido e atender os nossos clientes de uma maneira muito melhor. Tá. Veio de uma longa jornada, né? Uma longa jornada, né? Uma longa jornada. Não é fácil. Muito bom. Eu imagino. Daniel, a Inmetrics tem mais de 24 anos apoiando as grandes instituições financeiras, né? E a Equifax Boa Vista é um dos exemplos aqui. O Fábio contou uma longa história de frustrações, depois acha caminho novo, vai por ali, né? Do ponto de vista de quem trabalha nesses projetos, né, por dentro, o que que vocês encontram com mais frequência quando chegam ao cliente, um cliente no sistema financeiro hoje?
É essa frustração de que, meu Deus, eu não sei o que que eu tenho dentro da caixa? Ou é tentei e não deu certo e preciso de uma nova solução? O que que acontece hoje? O que a gente vê é a combinação dessas duas alternativas, né? Vou colocar assim, Aham, e é muito do que o Fábio está comentando, né? É, a gente vê que tem muito essa questão, assim, as empresas, elas têm ansiedade, ela tem vou dizer assim, a pressa para construir, para embarcar a tecnologia, mas acaba que o provar, né, saber se teve o resultado ou não, é um pouco da dor, né? Um pouco até que seria a primeira frustração do que o Fábio comentou, né? Fez a implementação, a gente esperava que seria um sucesso, e depois que a gente faz a primeira embarque, eu vou dizer assim, a primeira jornada, a gente vê que não é exatamente assim. Então, tem um pouco desse cenário. Eu acho que um fator importantíssimo aqui também é a gente falar, pensar nos crivos de sucesso, né? E eu vou falar aqui do que a aplicação precisaria fazer, o sistema deveria fazer, da qualidade que ela tem que ter. Não é, a gente só não pode checar isso só depois que ele está mais próximo do cliente, né? Quando a gente aproximou ele bem claro. ao final aqui, já de cara com o nosso cliente final, é que a gente vai se preocupar em ver se ele deveria funcionar ou de fato fazer aquilo que ele deveria. E, e a razão, é assim, acho que para trazer como resolver isso é também uma outra mudança, né, que a gente vê bastante. Uhum, É pensar que observabilidade é a mesma coisa que monitoração, vou colocar assim, né? Não é só você uhum, saber que o serviço está no ar, que a infraestrutura está funcionando, os painéis estão isso, mas é saber se o cliente que chegou lá ele conseguiu fazer o que ele deveria, né? Ou o que, que ele gostaria de fazer. Acho que esse é um pouco do que a gente vê por aí. Envolve também dessa organização como um todo. Acho que o ponto aqui, até extrapolando, é tratar isso como sempre um projeto crítico, é uma transformação crítica, né? A gente está falando aqui de legados que sustenta a empresa até então. A uhum, gente viu que também não é simples, sempre há percalços, então ter eu vou dizer assim, esse processo, essa maturidade de acompanhar, mensurar, isso é super importante. E aí o que acontece é quando a gente coloca o tempero da IA no jogo, ela vai acabar extrapolando, vai acabar exponenciando alguma coisa que já existe, né? Então, seja de uma falha, seja de uma coisa boa. Então, a gente precisa olhar para esses mundos, mas que a gente encontra tá entrando um pouco nesse nível, tá? Não deixa de ser diferente do Fábio aqui e tem sempre essa congruência entre os dois. Há a expectativa que vai funcionar, há uma frustração, então se você não conseguir trabalhar de uma forma de saber o que que deveria acontecer, ter muito bem, eu vou dizer assim, o seu baseline, o que que deveria acontecer, a gente acaba depois tendo um retrabalho, tendo uma discussão muito maior que nem haveria. uhum. Muito Boa. bom. Fábio, voltando aqui para o projeto, né? Vocês encontraram, na hora de fazer essa migração, né? Transmigração, sei lá. Vocês Uhum. encontraram sistema sem documentação, né? Código que ninguém mais sabia explicar completamente, porque as pessoas talvez nem tivessem mais lá. Além disso, vocês estavam lidando com dados sensíveis, como você contou, né? Trabalhando com uma janela de tempo combinada com a matriz. E já dando um spoiler aqui, vocês conseguiram cumprir ali com galhardia, né? O que que fez a diferença? Que são os momentos ahá do processo, vai? E o que que pode fazer um processo desse tipo escorregar quando você está lidando com tanta variável assim? É, tem um tempero especial nessa brincadeira, né, desse projeto, que é o fato de que nenhuma região fez essa transformação dentro do plano, né? Tá. E veio uma expectativa muito grande que nós deveríamos ser a primeira a conseguir entregar no prazo, né? Uhum. Então, assim, a gente teve. Primeiro que isso veio é uma baita responsabilidade, uma baita pressão. Mas Imagino. quando a gente percebeu que esse era um compromisso não só nosso, mas também da matriz, isso foi um momento importantíssimo para a gente, porque a gente conseguiu usar a matriz para nos ajudar, sabe? Então, beleza, o compromisso é meu e seu, então vamos trabalhar juntos para conseguir chegar do outro lado. Então, a gente conversou com muita gente da matriz e de outras regiões para entender o que eles passaram, como eles implementaram. Então, a gente teve um trabalho muito de conversa, sabe? A gente está muito perto de entender, aprender, riscar.
né? A gente vive num mundo hoje onde praticamente tudo é online, mas a gente recebeu um feedback do nosso CFO, que ele é um cara, apesar de ser de finanças, é um cara hiper tecnológico. Ele falou assim: ó, vocês têm que ir lá presencialmente desenhar a arquitetura das soluções junto com as pessoas. Porque isso vai fazer toda a diferença quando vocês fizerem a implantação. E a gente fez muito isso. Então a gente viajou Tá. muito, a gente conversou muito com os caras, desenhou muito. E isso trazia uma clareza do que precisava ser feito muito grande. E aí tem o outro lado, né? Eu tenho uma solução nova, tá? Como que eu levo o velho para o novo, né? A gente sempre tentou buscar soluções diferentes, né? Então, assim, a gente investiu muito em IA no começo do projeto e a gente não teve sucesso e a gente começou a procurar pessoas que tinham conhecimento. A gente falou assim: vamos à moda antiga. Então, a gente trouxe pessoas que estavam aposentadas, que já tinham saído da empresa. A gente conseguiu Uhum. horas dessas pessoas para trabalhar com a gente, né? E a gente, assim, a gente não tinha menor pudor de buscar qualquer tipo de ajuda e qualquer solução. E aí, no meio do ano passado, ali por volta de maio do ano passado, a gente deu uma nova chance para a IA, tá? Usando ferramentas que nós Uhum. tínhamos à disposição. A gente é muito parceiro do Google, então ali no começo foi muito com o Gemini, e a gente começou a ter resultados muito mais positivos com a IA. E a gente estava num momento muito crítico do projeto, né? O projeto estava em amarelo, e a gente montou um plano do que nós precisaríamos entregar num determinado período de tempo para trazer o projeto de volta para verde, né? A gente saiu de um modelo ágil e foi muito mais para um waterfall, e a IA começou a avançar muito. A gente começou a ter acesso a mais ferramentas, e a gente tem uma parte específica do projeto que é criação de regras de tratamento de dados. E Tá. imagina que eu tenho um subdomínio de dados onde eu tenho 150 regras que eu preciso descobrir e escrever as regras novamente. Isso demorava muito tempo. E ali perto de setembro, a gente começou a trabalhar no que a gente chama de P5, que é o último estágio do tratamento de dados, que é quando eu recebo os dados das minhas fontes e realmente alimento ali o meu data fabric, né? E a gente conseguiu fazer em 3 meses todo o desenvolvimento desses subdomínios em P5 e entregou validado num ambiente de UAT com uma acuracidade de 99,5% com relação ao que a gente tem no S400. Então, isso trouxe uma confiança para a gente assim muito grande. E aí a gente começou a investir muito em inteligência artificial. E aí a gente vai falando um pouquinho mais disso adiante. Mas foi assim um baita de um momento ahá, porque isso trouxe muita confiança e a gente começou a aprender muito na prática do que é fazer essa migração. Foi muito Muito legal. legal. Esse ahá é bom, né? Quando você fala, nossa, funciona esse treco aí. É, Daniel, o que eu ia te perguntar é assim, a Inmetrics se envolveu quando no processo, né? E como é que esse momento ahá foi compartilhado, vocês trouxeram, e o que os sinais que vocês podem ter reconhecido, né, nesse trabalho, são sinais que uma empresa que está se preparando para fazer essa migração deveria saber reconhecer. O Fábio falou uma coisa sensacional, que é, não interessa onde está o conhecimento, eu vou buscar a pessoa, nem que ela esteja aposentada. Quer dizer, você tem que reconhecer que o conhecimento ainda às vezes está depositado no cérebro humano, né? Então, é uma combinação aí de pessoas, tecnologia e alguns arrás tecnológicos no meio do caminho, né? Exatamente. Então, assim, se eu for falar de alguns sensores, o Fábio citou dois Uhum. que eu poderia, né? Acho que o primeiro é quando você vê que tem alguma parte, algum módulo do sistema que o time já é reativo, assim, ele já evita em mexer. Se ele evita mexer é exatamente por causa disso, assim, eu não conheço, ele é uma caixinha preta, eu não tenho Isso. documentação, e quem estava aqui que conhecia, ou aliás, quem conhecia aqui já não está mais aqui, né? Não está aqui do meu lado. Então, esse já é um primeiro sinal que você já consegue ver assim, ó, isso aqui é um ponto crítico. Esse aqui eu preciso tomar um cuidado, isso aqui eu preciso tomar atenção. O segundo ponto que até o Fábio colocou é exatamente isso, assim, você ter o parâmetro do que ele deveria fazer. Porque essas são as coisas que aí você até falou, de ver que as coisas vão se somando. É, Uhum.
Depende-se muito de pessoas, depende do conhecimento de negócio. Quando a gente fala aqui de legados, né, a gente está falando aqui de tecnologia já de um bom tempo, é difícil. A gente tinha uma outra estrutura, trabalhava de uma outra forma, as diretrizes, as preocupações eram diferentes, né? Então, a gente precisa lidar com isso no dia a dia. Então, a gente saber o que que essa aplicação, né, esse sistema deveria fazer, e a gente ter essa base de comparativo, que isso tira muito de discussões futuras, né? Até de. Porque depois Uhum. isso acaba assim, né? A gente vai descobrir isso num problema diante do cliente e sempre vai ser uma discussão, porque a gente não tem o comparativo de funcionava assim, isso que a gente busca, tá? É verdade. A gente acabou entrando aqui junto com a Equifax nessa busca de ajudas. Então a gente foi também ajuda, eu tenho certeza, a ajuda do Fábio aqui, ele não é só no sentido do negócio, foi do processo como um todo. Então, de utilizar uma Uhum. ferramenta, de utilizar a tecnologia, do processo, de como conduzir isso, das etapas desse processo. Então, essas são as ajudas que a gente acabou trabalhando junto. E levou, assim, né? Levou essa expertise junto para que a Equifax também buscasse isso. Acho que os sensores eu colocaria isso. Você começar a ver o time um pouco reativo, então é um módulo, é uma aplicação, é uma integração, que é o que a gente fala muito daqui de legados, que demanda atenção, da gente mudar um pouco dessa questão de saber o comportamento, né? Gastar tempo em entender como que ela deveria funcionar, o que que é É, o processo, para depois a gente avançar. E principalmente, acho que é o outro ponto que ele trouxe aqui, o Fábio feliz aqui, o que a gente vê, é a questão dos dados, né? Então, assim, principalmente agora a gente falando de mercado financeiro, tem uma rigorosidade tremenda sobre isso, regulação é, tremenda sobre isso, cuidado, a sensibilidade das informações é crítica. Então, a gente precisa ter isso muito bem trabalhado, estruturado, para que a gente não tenha um problema futuro. Então, trabalhar com dados sem ter algum rastro, esse é um outro sensor que eu coloco. bem legal. É interessante que vocês dois trouxeram uma coisa que eu estou aqui pensando, os chineses têm um ditado que fala que todo dia de manhã você devia engolir um sapo, porque vai ser a pior coisa que vai te acontecer no dia, então tudo mais vai ficar fácil. E aí, tem um livro sobre isso, inclusive. Mas aí o que eu fiquei pensando é, você mencionou que um dos sensores é caixa preta e ninguém quer mexer. O Fábio lembrou bem que é preciso ir buscar coisas que às vezes você não sabe onde estão, né? Então, num processo desse tipo, eu entendo que o que vocês vão dizer é, se eu tenho um prazo, né? E eu quero ganhar e bem nesse prazo, eu não posso deixar essas coisas complicadas por último. Então mergulha no sapo primeiro, né? Engole o sapo primeiro, ataca o problema primeiro. Esse talvez seja uma principal recomendação quando a gente está falando de legado, né? Porque vai ter coisa que você não sabe de onde veio, é isso? Perfeito. Exato. Então, assim, o erro mais caro é aquele que você toma no início, né? Então, assim, Uhum. Exatamente. é falta de E às descobrir, vezes é o falta erro de é entender, é falta de mapear. isso, às vezes o erro é ignorar, né? É jogar para baixo do tapete, depois você tropeça nele, né? Você sabe que isso que você comentou, se tivesse uma das coisas que eu pudesse voltar no tempo e mudar, seria isso, né? A gente Tá, deixou algumas coisas complexas mais para o final e aí a gente legal. lida com esse desafio agora com um prazo mais curto. Então, realmente, assim, faz muito sentido. Acho que você tem que mesclar um pouco, sabe? Você tem que começar com alguma coisa Uhum. fácil, mas você já tem que dar uma olhada naquele difícil, porque ele É, vai trazer muita surpresa. E aí acho que tem uma coisa do otimismo brasileiro, que a gente, que a gente acha que tudo vai dar certo e tudo mais, e a gente acaba se surpreendendo, a gente começa a achar algumas coisas depois é. que desafiam a gente. Eu vivi isso muito com o meu time, né? De deles serem bem otimistas com os prazos de que tudo vai dar certo. Eu falei assim, pessoal, considera que vai dar um, né? Vai ter um chabu aí Que nesse pode meio. dar errado. Vamos imaginar que vai ser essa coisa linda. Estou achando que não vai, né? Então, bem legal isso que vocês trouxeram. Eu acho que esse é um ponto interessante, né? Porque o trabalho de gestão, que é o caso do teu caso, principalmente, Fábio, e o caso do Daniel com a equipe dele, assim, o easy win, ele é importante para o pessoal não perder o ânimo. Então tem que ter um ganho, tem que ganhar alguma coisa, tem que conseguir fazer alguma coisa. Uhum. Mas assim, o olhar o que se você atacar primeiro o difícil, esse pode ser o easy win lá na ponta,
né? É um desafio interessante. Acho que com a tecnologia ele talvez se facilite um pouco. E aí vou usar esse pedacinho para engatar com a IA, porque eu prometi que tinha do COBOL aos agentes, a gente vai chegar nesse ponto, né? Estamos no metade aqui da conversa. Então, você comentou, Fábio, que vocês começaram, você tentou com uma ferramenta, depois vocês foram para o Gemini e, se não me engano, com o Notebook LM também, né? Que acho que você vai contar um pouco melhor. É, ela não funcionou no início, aí funcionou. E o Uhum. que que mudou quando vocês deram essa segunda chance? O que que foi o resultado win que deixou o time animado, né? O que que vocês enxergaram? Porque você citou alguns pontos, né? Vocês conseguiram documentar rapidamente, 3 meses para fazer coisas que vocês imaginavam que iam levar muito mais tempo e tal. A IA generativa, nesse caso, ela funcionou como um acelerador de processo. É isso, Vai. mas mais do que isso, com um aglutinador das inteligências e das documentações. Isso. O, assim, quando a gente entrou ali no nosso, que a gente chama de make or break, que a gente tinha que Aham. ter o projeto de volta para o verde, a gente começou a explorar alternativas, né? A gente foi buscar as pessoas, a gente foi buscar ferramentas e, assim, o tema de IA está muito quente, né? E naquela época estava igual. E uma coisa que é interessante é que o time, eles são muito curiosos, tá? E essa é uma coisa que eu Uhum. acho importantíssimo, a gente que está liderando esse tipo de frente, a gente não pode subestimar as pessoas, né? As pessoas estão olhando para tudo, as pessoas estão querendo aprender, tem muito... Claro, tem alguns que não estão muito Isso é afim, mas tem importante. muita gente trabalhando atrás e querendo aprender muita coisa nova. Então, assim, o time também tinha muita vontade de colocar a mão na massa utilizando inteligência artificial, e eu queria colocar isso para dentro do projeto, porque uma coisa que eu comecei a falar muito para o meu time é: eu não quero terminar esse projeto descomissionando o legado e eu mesmo estando no legado, né? Porque se a gente faz uma migração simplesmente lift and shift, isso não vai existir mais, né? A gente Uhum. precisa, eu quero que o meu time também esteja atualizado. Que ele, o meu time, eu falo do meu time de funcionários e das minhas consultorias, dos meus parceiros, como a Imetrics, né? Que todo mundo consiga fazer essa transformação utilizando inteligência artificial. E aí eu fui atrás de ajuda para a gente começar a trabalhar com inteligência artificial. E aí foi quando eu conversei com a Imetrics sobre isso. E aí o meu relacionamento com a Imetrics, ele é antigo, né? Eu conheço a Imetrics desde 2011. E eu sempre tive muita confiança no trabalho da Metrics, né? Eles me atendiam no Uhum. Santander, trabalhava com infraestrutura lá, e eu tinha uma, putz, assim, mas minha experiência sempre foi muito boa, meu relacionamento sempre foi muito bom. E aí eu trouxe a Metrics e eu falei: olha, eu quero montar um time especializado em IA, né? Então eu pedi para eles Tá. trazerem 2 POs, 2 QAs e 2 engenheiros para trabalhar junto com o meu time para evangelizar eles na utilização de IA. E isso trouxe um resultado muito positivo, né? A gente tem uma pessoa que está com a gente hoje liderando um chapter de testes, Thiago, Uhum. muito, muito bom, né? E ele ajudou muito a gente a avançar numa prática que é negligenciada demais no mercado, que é de testes, e a gente está melhorando muito nisso. A parte de POs ajudou demais, porque quando você entra num projeto desse tamanho, onde ele tem um escopo gigantesco, as pessoas se atrapalham muito para fazer a gestão do dia a dia delas. E aí as pessoas tinham muita dificuldade de manter o nosso balde de histórias pronto para o time de engenharia. E o time da Imetrics trouxe uma série de práticas legais para a gente. Putz, como que a gente escreve histórias mais rápido? E aí se conectou tudo com o que a gente tinha aqui de IA, né? Então, é, a gente criava reuniões, o time criava reuniões onde eles debatiam o que precisava ser desenvolvido e aquilo se transformava numa história, numa especificação. E isso trouxe muita confiança para o time e a gente começou a alavancar cada vez mais, né? Então, eu acho que tem uma. Se eu pudesse dar um conselho, tem o time, você não pode subestimar, né? Acho que assim, você precisa acreditar que as pessoas estão vendo o que está acontecendo no mundo, que elas estão aprendendo. Eu converso com a turma que eles estão, putz, há quanto tempo eles estão falando de cloud e etc. Então, assim, eles estão Uhum. aprendendo, estão investindo nisso, e você tem que buscar também parceiros que vão te ajudar, porque
O que a gente está vivendo com a IA é algo que a evolução é muito rápida. O que a gente está vendo em 2026 é muito mais rápido do que a gente viu nos últimos anos, e isso vai continuar sendo assim. Então a gente não pode negligenciar isso porque a gente está no meio de uma jornada de transformação. Na realidade, a gente tem que tentar Uhum. incorporar isso e acreditar que a ferramenta vai trazer resultados que vão ser positivos. Pode não ser o que muitas vezes a gente vê em artigos, no LinkedIn, etc. Nossa, 90% do nosso código é gerado por IA. Não, a gente não pode se iludir com hype, mas a gente tem que saber que sim, vai trazer um ganho considerável de produtividade. E, assim, para encerrar, tomar cuidado com times que podem boicotar, porque isso vai acontecer também. E você tem que entender que vão existir Interessante. times que você tem que deixar fixos para cuidar de temas de engenharia que são complexos. Existem coisas Tá. que vai ser difícil você realmente lidar ali com a IA, ou que você vai precisar de alguém muito bom para fazer isso, e que a pessoa pode ter uma baita de uma resistência. Deixar essas pessoas para isso, que elas podem ter um conhecimento que é realmente relevante, e pegar aquelas pessoas que são mais open-minded, e essas pessoas realmente trabalhar nesse novo perfil que é do engenheiro, ser alguém que trabalha muito mais como um orquestrador, né, um maestro que está ali liderando seus agentes no dia a dia para criar códigos. E aí tem uma história aqui que eu acho maravilhosa. Tem um rapaz no nosso time, um rapaz, ele é até um pouquinho mais velho do que eu, e olha que eu já estou beirando 50. Ele ele, no começo do projeto, ele sempre foi um cara que trabalhou com tecnologias legadas, etc. Hoje, ele trabalha ali, tem uma quantidade de agentes que ele tem ali dentro do Do IDE dele Ed. que ele usa para fazer tudo. Gente, é muito legal. E é muito bacana você ver que pessoas se adaptam e que as pessoas querem aprender, e a gente tem que tomar cuidado com estigmas ou, sabe, achar que as pessoas não vão se adaptar, que as pessoas não querem o novo. Então, acho que é muito bacana prestar atenção nisso tudo. Bem legal. Daniel, as instituições estão avançando, né, para pilotos de IA. Eu queria que você contasse um pouquinho melhor. TV veio uma pergunta, mas aonde que a IA entrou? Né? Por exemplo, o que que o notebook LM fez, em que momentos ela entrou? Porque acho que o pessoal está muito curioso com relação a isso também, né? Com base na experiência de vocês e um pouco do que o Fábio falou, né? Se você puder contar um pouquinho de como foi, né? Dar alguns exemplos, se vocês puderem exemplificar um pouco, assim, ó, usamos para isso, usamos para aquilo, mas eu queria entender uma coisa também. É, o Fábio falou, dá a tecnologia para as pessoas que elas querem usar, né? Então eu acho que esse salto é bacana. E como é que você transformar a IA em impacto real para o Uhum. negócio e para a prática do dia a dia, né? Como fazer isso? Acho que são essas duas perguntas que eu jogaria para você agora. O Fábio ele acabou contando qual que é a chave da virada do piloto para escalar, né? Então, assim, não é Tá, só a exatamente. tecnologia, é o processo, é tratar isso como de fato um projeto crítico. Então, você precisa saber o que você quer resolver, o que que é o objetivo final, quais são os seus parâmetros para você conseguir dizer que você chegou lá, né? Então, assim, acho que é esse um pouco da transformação que foi a virada até que o Fábio contou, que aí virou uma questão de usar tecnologia e sim, de fato, resolver ou atingir, fazer o turn point do projeto. A gente temos essa missão e a gente precisa fazer isso. Acho que os obstáculos eles vão partir disso. Então, assim, não é só uma questão, aliás, talvez nunca foi uma questão só técnica, né? Ela não é técnica, é uma Uhum. questão exatamente de processo, de principalmente governança, de planejamento, como que a gente já colocou aqui. E acho que uma palavrinha que eu sempre coloco aqui duas, aliás, é governança e orquestração, né? O Fábio trouxe um caso de sucesso que é isso que a gente até vê e fala, a gente faz aqui dentro da Imex, inclusive, que é a gente precisa considerar que a gente tem pessoas muito inteligentes dentro da nossa equipe, sedentas por inovar, testar e conhecer. Então, a gente precisa também considerar isso como uma força, uma motriz para destravar a inovação, para a gente ver coisas que a gente não via.
E aí, para tirar o melhor fruto disso, é de fato a governança. Então, quais são os parâmetros? E aí, entrando um pouco na sua segunda provocação, você vê, diversas são as soluções que existem, né? Então, a gente acaba ajudando e levando até para os clientes. Defina qual que é a ferramenta, ou defina qual que é o seu modelo ou a sua relação para cada tipo de problema, né? A gente tem Uhum. aqui diretriz, olha, para fazer orquestração de agentes é esta, para fazer, ajudar no trabalho administrativo, vou colocar assim, é esse, para a gente ajudar na codificação e modelização, é isso. Então, essa diretriz é o que vai tirando muito desses obstáculos que não são técnicos para a gente chegar lá. Notebook LM é uma que a gente vê e usa muito para tirar insumo de algo que já existe. Assim como a gente vai Uhum. falar de James, assim como a gente vai falar de Cloud, que todo mundo, né? Assim, a cada Uhum. mês vai aparecer uma nova coisa. E acho que o trabalho principal é a gente estar numa posição que a gente é perene perante essas novidades, vou dizer assim, que surgem e estão surgindo Tá. mais rápido. Então, acho que a virada do que a gente fala, né? E o Fábio trouxe bem. Se você for para fora, assim, no LinkedIn, artigos, olha, 90% do meu código é gerado por AI. Olha, eu já consegui reduzir 70% do meu lead time. Então, assim, acho que a gente precisa ser bem criterioso nisso, porque muitas dessas coisas também são frutos de laboratórios. E laboratório não é o mundo real, como o Fábio, a gente está falando Uhum. aqui, né? Então, a gente precisa trabalhar com dados reais, com a complexidade do mundo real. Então, a gente trazer o piloto mais próximo possível vou dizer assim, do quente, né? Da zona aqui Uhum. de linha de frente, é o que vai fazendo tirar outros obstáculos. Mas basicamente eu acho que é isso. Então, a gente precisa usar as pessoas, a gente precisa ter governança, a gente precisa falar que tratar com o mundo real, a gente precisa ter que é referência do que deveria acontecer. Qual que é o meu baseline? Uhum. O que é o meu critério de eu dizer que eu consegui modernizar, eu consegui ter uma aplicação, eu consegui ter o meu sucesso no meu projeto de implantação de IA, por exemplo, tá? Acho que Uhum. permearia por aí. Tá, Muito legal. A Maria Cecília Simer está perguntando uma coisa aqui, que ela queria um detalhe mais a fundo, que é a abordagem que foi usada, então, não foi de conversão do código, foi de reengenharia e redesenvolvimento ou foi de conversão? O que a gente fez aqui, Silvia, foi a gente reconstruiu as aplicações, tá? Então, Uhum. então imagina assim, ó, tenho produtos que hoje funcionam dentro do AS400. Então, eu tenho minha plataforma de relatórios, são sistemas que estão rodando ali dentro do AS400. A gente tem uma plataforma tecnológica nova que roda em nuvem e a gente criou esses produtos novamente dentro dessa plataforma tecnológica. Então, esse é um caso, tá? Falando de Uhum. produtos. Quando eu falo da minha solução de dados, imagina, eu tinha grandes bases de dados dentro do meu AS400, tenho ainda, porque a gente ainda está na fase de descomissionamento, mas aí eu migro para uma arquitetura de dados totalmente nova, que é o Data Fabric. Né? Então, o Data Fabric é um conceito de industrialização de dados. Né? Então, é um conceito totalmente diferente. Quando eu penso na minha base de dados, tanto do AS400 quanto no Data Fabric, eu preciso tratar os dados que eu recebo. Né? No meu Uhum. negócio, eu adquiro dados de diversas fontes e eu preciso ingerir esses dados para que eu possa utilizar para vender decisões para os meus clientes. Então, eu tenho que transformar essas regras, né, entender as regras que eu tenho hoje no S400 e migrar para dentro do Data Fabric. Claro, hoje eu tenho aqui rodando em COBOL, vai para o mundo ali Java e etc. Uhum. A maioria das regras, elas não precisam, eu não preciso mudar a regra. As regras elas estão corretas, porque é o que funciona hoje, é o que tem me trazido até aqui, né? Mas eu preciso levar para um contexto novo, que é isso tudo rodando em Java. E o que o nosso time fez, né? Tá. O nosso time, esse trabalho dos dados, que eu acho que é uma das frentes mais complexas, a primeira atividade é de um time de data stewards. São pessoas que são especializadas no nosso dado e fazem o entendimento de tudo do que precisa ser desenvolvido.
Então, imagina que eles pegam essas bases de dados, pegam amostras dessas bases de dados e pegam os códigos que a gente tem no COBOL, colocam dentro de um notebook LM de um subdomínio. Então, vou dar um exemplo aqui de um subdomínio de protestos. A gente compra informação de protestos dos cartórios para utilizar nos nossos relatórios aqui. Então, a gente tem que aplicar uma série de regras dentro desses dados para que eles possam ser utilizados. Então, dependendo da região, eles mandam um dado com formato de data diferente, uma série de questões. Existem situações onde eu tenho que negar o recebimento daquele dado, rejeitar aquele dado. Eu posso ter situações de dados que vão ser inibidos. Tem uma série de coisas, regras que precisam ser aplicadas. E aí, o que eu faço? Eu não tenho uma documentação desses códigos hoje, dessas regras. Uhum. A gente joga isso tudo dentro de um notebook LM, e aí a Tá, gente consegue trabalhar isso ali dentro. E aí ele descreve para a gente quais são as regras que estão dentro daquele código COBOL. Uma dificuldade perfeito. que as ferramentas de IA tinham, e isso foi superado, eles tinham muita dificuldade de analisar a estrutura dos códigos COBOL. Né? O COBOL ele tem que lidar com outros componentes dentro do mainframe, né, que não são utilizados na baixa plataforma. Então, ele se confundia muito com várias partes dos comandos que estavam ali dentro. E isso evoluiu e a gente não precisa mais tratar isso, ele consegue realmente depurar essas regras e aí ele consegue gerar uma relação com todas as regras, o time faz uma validação daquilo, né? E o mais legal disso tudo, o final disso, ele gera um pseudocódigo que a gente aprendeu, né, nas primeiras aulas lá do nosso curso técnico de processamento de dados. Quem é da minha época, né, que estudou em ETESP, ETEC, etc., né, que você aprendia a fazer o algoritmo na mão, né? E Uhum. ele solta isso, ele solta um pseudocódigo explicando como deve ser desenvolvido aquilo. Quando vai para o time de desenvolvimento, é muito mais fácil para eles criarem aquilo, acelera o desenvolvimento deles e a regra sai muito mais rápido. Essa é só uma parte do que a gente precisa fazer, né? Porque o dado, a gente precisa desenvolver plugins dentro do Data Fabric que vão aplicar outras regras ali dentro, e a gente precisa criar o encanamento, né? Que são os pipelines para o dado chegar lá. Mas essa parte da descoberta de regras, que é super complexa, a gente ganhou muita velocidade. E isso ajudou muito, Legal. muito a gente. Então, no detalhe assim do que aconteceu, é isso. E o que foi Bem super bacana, bacana. né? A gente desenvolveu essa técnica aqui e a gente compartilhou com várias Uhum. pessoas da empresa também. Então, a gente já conversou com o pessoal do Chile, a gente já conversou com o pessoal do Canadá sobre a nossa experiência, e isso é algo que está se espalhando pela empresa. Então, assim como a gente buscou muita informação fora, a gente fez questão de que quando a gente aprendeu alguma coisa, a gente compartilhou com eles também. Isso meio que responde uma pergunta que entrou aqui, que é como é que você lida com diferentes maturidades de IA quando você está trabalhando com uma empresa que está em vários lugares do mundo, né? E você está contando que basicamente o que vocês estão fazendo é compartilhando conhecimento, trazendo de um, levando para o outro. Sim, isso é uma coisa, Bem assim, legal. eu acho que das coisas que mais me impressionaram do ponto de vista positivamente aqui na Equifax, essa é uma das maiores, sabe? Porque a gente teve muito pouco não. A gente recebeu muito pouco não de qualquer pessoa que a gente tentou falar. A gente teve poucas negativas. Aham. E todo mundo sempre foi muito solícito, né, em todas as regiões, inclusive no time global, e todo mundo sempre se colocou muito à disposição para ajudar a gente. Isso faz uma diferença muito grande, porque a gente tem que lidar com uma pressão gigantesca, né, uma responsabilidade muito grande, e quando você não tem esse nível de resistência, isso ajuda demais, né? Foi Bem muito legal. bacana. Muito bom. Maravilha. Agora, Daniel, eu queria chegar, encostar na IA agêntica, porque a gente já está chegando perto disso, né? O Fábio, inclusive, mencionou lá uma pessoa da equipe dele que já trabalha com um monte de, né, de minionzinhos Assessores, boa ajudando colocação. ali. É. E aí eu queria te perguntar o seguinte: vocês montaram uma orquestração de agentes de IA cobrindo o ciclo de desenvolvimento, né? Do upstream ao downstream, né? Uhum.
Como é que isso funciona na prática, dentro de um projeto de modernização, por exemplo, como o da Equifax Boa Vista ou qualquer outro, e Uhum. que resultados concretos você consegue medir com isso, né? Tem como medir a eficiência disso tudo? Tem, e eu acho que vou colocar aqui, até sendo meio polêmico, a gente começou a pensar nos agentes assim como a gente pensa com nossos colaboradores, né? Me Tá. fazendo claro aqui, né? A gente tem agentes fazendo ou pedaços, ou você em cada etapa desse ciclo, né, do upstream para o downstream. Então, a gente tem etapa de requisitos, a gente tem etapa de desenvolvimento, bem básico, né, mas de qualidade, depois de monitoração, vou colocar assim. Então, a gente tem, assim como a gente tem profissionais, a gente também tem agentes. Então, a gente chama até aqui de Uhum. cargos agênticos, né? Então, a gente tem também Sim. nesse sentido. E por que que eu estou falando dessa virada? Porque aí você também tem claro o que esse agente precisa fazer. Então você sabe qual que é o propósito dele, você sabe o que é esperado que ele receba e o que é esperado que ele retorne ou a decisão que ele faz, né? Então é isso a Uhum. gente começa a mudar a visão de olhar para agentes e de gerenciá-los, né? Então, acho que a virada aqui não é ter o agente isolado, é quando você começa a costurá-los, né? É de um agente A passando o bastão, vou colocar bem aspas aqui, para o agente B e a gente evolui. Então, é aí que começa a mudar. Então, esse pensamento de trabalhar com cargos agênticos traz também, assim como você pensa de avaliá-los. Claro que isso Uhum. acontece de uma forma completamente diferente, mas você precisa ter esta rastreabilidade, você precisa ter esta observabilidade. É deixar de falar quantos agentes tem, mas quem está gerenciando eles. Então a gente vai até mudando um pouquinho do profissional agora, né? Da mentalidade do profissional, dos times, está indo mais para esse ponto. Então, a gente consegue orquestrar isso e olhar, vou dizer assim, nesse panorama maior, com essa mentalidade. Então, a gente faz avaliação, a gente tem uma carga de observabilidade, né? Porque aqui a gente, falando de mercado financeiro, tudo precisa ser documentado, todas as decisões precisam ser Uhum. rastreadas. Assim como uma pessoa, um colaborador tem essa referência, um agente também precisa ter, né? Quando a gente tem aqui uma normativa, um auditor, foi feito assim porque é assim, não, foi feito assim porque A, B, C, D, esses foram os parâmetros, esses foram os critérios. Então, é colocar esse nível de gestão, vou colocar aqui, de governança, mas que não é uma trava, assim como a gente faz com o nosso time. Então, não é para ser um gate efetivamente, mas é para eu garantir que eles estão fazendo aquilo que deveriam fazer, dados os critérios, dado um guardrail, eu vou dizer assim, de autonomia, e a gente conseguir olhar para isso, né? Então, a gente para de falar Legal. assim, a gente não é trava, assim como a gente não é com o nosso time, a gente avança. O resultado é sim, é concreto. Então a gente vê mais fácil de extração de documentação, né? Então, o Fábio deu exemplo aqui. Quando a gente vai trabalhar modernização, é como que não tem o documento? Isso é natural, né? Então, como é que eu uso? Então, eu consigo Uhum. otimizar 80% do estudo de um código legado. Consigo extrair a regra de negócio e colocar para um humano fazer uma validação. Desenvolvimento, 30, 40% mais rápido. A gente vai chegar que posso falar que dá para otimizar 70% do seu lead time da construção de um módulo, por exemplo. Mas acho que a chave não está até nesse sentido do quanto, mas tá como é que você vai gerenciar isso. Mercado financeiro principalmente, né? Muita norma, muita exigência, criticidade dos dados. Então, ter essa. A gente precisa ter a confiança que o agente está fazendo aquilo que poderia. Então, a gente tem esses números que são expressivos, né? É, mas aí de novo, assim, a gente precisa trazer isso muito para a realidade da necessidade, para o ambiente do cliente ou até para o objetivo dele. Uma coisa que a Perfeito. gente não vê, e aí é um contraponto, a gente sim tem otimizações, mas não é que, vou dizer que há reduções efetivamente, é que agora a gente está conseguindo ter um mesmo time produzindo com mais profundidade, produzindo com mais completude, com a gente consegue ter mais informação de negócio, com um trabalho de mais valor. É a mesma coisa como a gente já teve muito tempo atrás falando de industrialização, da gente falar de outras coisas. Não é que isso reduziu, mas agora a gente está tendo mais valor. Então, os agentes, até o exemplo do Fábio aqui, acaba que vou dizer assim, esse colega dele, ele está tendo
mais valor do trabalho, ele está conseguindo ser mais exigente, ele está conseguindo validar mais, vou dizer assim, o real valor do trabalho do que efetivamente uma tarefa específica. Acho que essa também é uma virada importante quando a gente fala da IA agêntica, né? A IA generativa Uhum. traz produtividade, mas a agêntica está dizendo quem faz. Então, e o ser humano agora deixa de estar em muita posição de fazer e começa de pensar, de arquitetar, de decidir, de analisar. Acho que é esse o ganho que eu vou até falar aqui, que é o ganho qualitativo e que ele é o de maior Uhum. valor para as empresas, né? Ele é difícil de É. mensurar, mas ele é o que de fato traz mais valor. É bem interessante, né? Porque eu estava aqui pensando que agora você passa para a fase do Pequeno Príncipe, né? Você é responsável pelos agentes que você cria, então você vai ter que cuidar de todo mundo, porque Exatamente. senão vai dar aqui uma pergunta que veio e acho que você respondeu em grande parte, que é assim, que estratégia é essa para governar um ecossistema de agentes de IA, né? A gente está quase chegando tá praticamente chegando no final. Eu tenho uma pergunta que eu queria fazer para vocês dois, mas eu queria só trazer uma pergunta do Fernando Moraes, Fábio. Ele está perguntando quanto tempo você levou, né? Desde que do início da mudança de estratégia, que é quando vocês fizeram a nova estratégia, né? Até o cenário atual. E quantos profissionais foram envolvidos no processo? Muito boa. O projeto, o pontapé inicial do projeto foi em 1º de julho de 2025. 24, desculpa, 2024. Então a gente está completando Estamos 2 anos, chegando nos 2 anos. É. os dois Uhum. anos. Nosso objetivo é finalizar tudo até o final desse ano, tá? Tá. Em média, as regiões fora do país demoraram 5 anos para fazer esse tipo de transformação. Caramba! E muito, muito grande. O nosso caso foi o primeiro caso onde a gente tem um time 100% dedicado para a migração. As outras regiões, o time que cuidava do dia a dia também era responsável por fazer a migração. E aqui a aposta de que esse modelo pode trazer o sucesso que a gente está buscando, né? Por enquanto está se provando verdadeiro. E aí, falando de números, né? A gente tem hoje quase 400 pessoas trabalhando no projeto. Bastante. Muitas pessoas já passaram Muitas pessoas já passaram pelo projeto, né? Vieram e foram. A gente tem pessoas que trabalham, grande maioria aqui no Brasil, mas nós temos profissionais que estão em Atlanta, Estados Unidos. A gente tem pessoas que estão no Canadá, temos pessoas que estão na Ucrânia, a gente tem pessoas no Chile, e muita gente na Índia. A gente tem umas 70 pessoas na Índia trabalhando com a gente. E eu acho que o que a gente conseguiu fazer aqui, que acho que deu um dos maiores resultados, acho que o que motivou todo mundo, a gente criou uma cultura muito forte de engajamento no projeto, né? A gente Uhum. sempre disse para o time que o projeto é uma grande oportunidade de desenvolvimento para todo mundo e que a entrega desse projeto dentro do prazo é uma conquista de todos. E a gente martelou sempre muito nisso, né? E acho que a gente construiu uma cultura de comprometimento muito grande com o que a gente quer fazer. Então, é muito interessante você ver pessoas na Índia tendo o mesmo nível de comprometimento do que alguém no Brasil. Com o É. mercado, né? O mercado indiano é um mercado que não paga hora extra, né? Onde deu o horário, as pessoas param, né? Literalmente, eles, putz, porque realmente, né? O dia a dia das pessoas, vamos até onde somos reconhecidos, somos pagos, né? E as Uhum. pessoas, elas se engajaram de uma forma onde eles trabalharam depois do horário, no final de semana, de madrugada, e, Uhum. e assim, uma cultura tão diferente, e é um negócio, putz, você vê o nível de comprometimento dessas pessoas, é algo assim tocante, né? Pessoas muito, muito humildes, é muito bacana ver isso, e o compromisso delas, e aí eu fiz questão de negociar com a consultoria alguma forma de recompensar essas pessoas, e vieram pessoas da Índia para morar aqui no Brasil, né? A gente tem uns Que 5, genial. eles estão morando aqui, eles vêm todo dia para o escritório, é muito legal esse intercâmbio. Então, isso, putz, acho que é uma das coisas que mais fez diferença, assim, no projeto. Então, é um projeto muito grande. Para vocês terem uma ideia, eu reporto todo mês para o presidente global da empresa, para o CTO global da empresa, o tempo inteiro, assim, uma baita pressão em cima disso. É o primeiro, assim,
nunca trabalhei num projeto onde a gente tem tanta interação com lideranças fora do país, sabe? Então, Imagino. é um sapo por dia, no mínimo, aqui, ó, no café da manhã, numa tarde, no É, jantar, mas, às vezes precisa de mais de um por dia. mas é muito gratificante, porque a gente está numa empresa que realmente está apoiando muito a execução desse projeto. E, putz, eu tenho a felicidade de contar com parceiros como a Imetrics, assim, eu não tenho o que comentar do apoio que eu recebo dos meus parceiros, e a Imetrics, nossa, assim, tenho muita confiança e me sinto tranquilo de ter eles comigo aqui nesse dia a dia. Muito bacana. Bom, a gente chegou no fim aqui, mas eu vou fechar pedindo para vocês responderem, darem um fechamento aqui, que é o seguinte: a gente já viu que a gente que está trazendo mais do que uma evolução, né, no modelo de operação, eu acho que ela está trazendo, na verdade, uma revolução, né? Então, vocês já tocaram em algumas questões, né? Que impacto é esse dentro das equipes? O que olhar? Que governança é essa que é necessária, né? Eu queria saber a opinião de vocês sobre a questão do impacto que vocês estimam daqui para frente da IA agêntica para o mercado financeiro, né? O Gartner estima que até o fim de 2026, 40% das aplicações corporativas vão ter agentes de IA embarcados. Vocês estão vivendo essa experiência, né? Olhando para o setor financeiro, aonde esses agentes podem gerar ganhos mais tangíveis? Eficiência operacional, experiência do cliente, redução de custo, aumento de receita ou de tudo um pouco, né? Quer falar rapidinho, Fábio, e aí eu passar para o Daniel? Eu acho que a evolução natural da EA generativa são os agentes, e eu acho que a gente está vivendo um momento assim muito bacana. Né? Dentro aqui do projeto, nosso objetivo é chegar no nível 3, que é praticamente tudo sendo orquestrado ali por pessoas, mas usando os agentes. E eu acho que é o que o mercado vai buscar na maioria das suas aplicações. E eu vejo que o segmento financeiro tem um potencial muito grande de se beneficiar disso. Trabalhei muito tempo em Uhum, banco, né, e também apoiando bancos ali no dia a dia. Os bancos têm milhares de sistemas, né? Você pega, por exemplo, o Itaú, que sim. até o final de 2028 está 100% em nuvem. Eu acho que isso vai ser possível porque a gente tem a IA generativa, a IA agêntica, que vai permitir que o banco consiga fazer isso. Eles têm feito investimentos muito robustos nesse sentido e eles vão conseguir chegar lá. Quando a gente fala do ponto de vista de engenharia de software, entrega de aplicações, isso é muito fácil, salta aos olhos, é mais tangível. Mas isso vai abranger tudo, né? Eu acho que as operações bancárias vão ser muito beneficiadas, a experiência dos clientes vai melhorar muito, né? Então, todos os canais de atendimento tendem a se beneficiar muito com tudo isso. E aí eu acho que tem um desafio por trás de que como a gente trata os humanos, né? O pedaço humano da empresa, né? Nossos agentes vão conseguir desenrolar a maioria das nossas tarefas operacionais do dia a dia, a gente precisa treinar as nossas pessoas para realmente serem cada vez mais críticas, tomarem as decisões que realmente a gente precisa de um humano e em menos tempo perdendo respondendo um e-mail, respondendo uma mensagem, né? Então, esse shift do trabalho humano acho que vai ser um grande desafio, mas para a gente que trabalha com tecnologia é um momento muito empolgante. Para quem trabalhou, eu trabalhei muito tempo em banco, eu morria vendo o mesmo legado ali. Falei assim, meu, esse cara a gente não vai resolver nunca, né? E eu vou continuar tendo incidente nesse cara todos os dias. E hoje você vê que modernizar essas soluções está muito mais fácil. Então, são tempos muito interessantes para quem trabalha com tecnologia. Muito legal. Para fechar, Daniel, seu lado aí da. Eu concordo com o Fábio. Eu acho que o ganho, até além de falando de eficiência, experiência, é esse que a gente não consegue mensurar, nem está vendo ainda. Acho que é redução de risco. A gente vai ter novos negócios que a gente nem consegue prever, né? Se a gente for pensar nas ondas, a gente vai fazer mais e melhor do mesmo. Depois a gente vai fazer uma coisa que só a nova tecnologia deixa fazer, né? E já está acontecendo. E tem a terceira Uhum. fase que, assim, a gente vai fazer coisas que nunca antes foram pensadas. E aí é esse aqui
que é o que a gente É está isso que é o. buscando, né? Está indo para esse terceiro ponto. Então, acho que a gente já está reduzindo o risco operacional. Eu ouvi semana passada de uma empresa de seguros que 80% do atendimento telefônico já é feito por IA, por exemplo. E que ele, claro, a gente precisa avisar, né? Olha, esse atendimento está sendo feito por um agente e tudo mais, né? É Até por importante. questões normativas. Mas a Uhum. experiência que ele trouxe foi, nos próximos 2 minutos, o próprio cliente ele já esquece disso, ele já não se importa, porque ele está tendo a experiência, vou dizer assim, que ele deseja. Então, acho que a gente já tem uma maturidade de fazer coisas fantásticas para o mundo de tecnologia. Tenho aqui a empolgação, como o Fábio tem, assim, né? É divertido porque sempre tem uma coisa nova, a gente coisas que eram chatas e a gente consegue fazer melhor, ou novas possibilidades que a gente nem imaginava, que esse é o mais fácil. Mas acho que agora a gente está falando de risco, a gente está falando de experiência, que é um outro patamar, e aí isso é que converte de fato o negócio. A gente está falando de mais cliente, a gente está falando de uma experiência menor, porque todos nós aqui queremos ter isso, né? E eu acho que vai mais para essa linha. E a gente já galgou, já criou o alicerce para chegar nesse nível. Muito legal. Gente, muito obrigada. Foi ótimo. Acho que pela quantidade de gente que se manteve aqui live, a gente conseguiu passar na frente das reuniões que iam acontecer às 11. Eu estou achando ótimo. Obrigada a todo mundo que nos acompanhou, avisando que essa conversa ela vai ser colocada ou por demanda para assistir depois, a gente vai avisar vocês. Então, quando quiserem compartilhar com as equipes, Fábio, parabéns pelo trabalho, a ambos, né? Mas principalmente pela organização aí, por bater por manter uma equipe tão acesa, né, num processo tão complexo como esse. E obrigada aí a todo mundo, até a próxima. E tenham uma ótima semana aí. Obrigadão, gente. Gente, até mais. Tá, tá, obrigada.